Dinheiro. Eu escutei aqui mais cedo, né? Aí eu pensei o cifrão, porque às vezes vocês estão gastando dinheiro de modo indevido. Às vezes estão gastando assim, dinheiro para a saúde, e nem sabe que não é tão farto como os gestores aqui gostariam. Então, a gente sempre orienta isso. Às vezes você pode economizar o recurso não gastando de modo errado. Então, por exemplo, aqui sobre a saúde animal, então não compete no VEP nem a vocês, né? Isso aí é da Secretaria de Meio Ambiente, tá? E não da saúde. Também não compete no VEP, já fui acionado por gestores sobre isso, poderia usar recurso de arbovirose para capinar beira de córrego, por exemplo. Poderia usar recurso de resolução SES de arbovirose para capinar lote para a questão para combater a dengue. Não, isso aí compete ao meio ambiente, não compete à saúde. Pelo amor de Deus, fiquem atentos a isso. Dinheiro, cifrão. Então, vamos ficar atentos a isso. Arboviroses, né? Então vamos lá. Então aqui estamos, então compete no VEP, então a questão também, né, o combate às arboviroses. Então aí nessa esfera nós temos na gama, dengue, zika, chikungunya, né, a Oropoche. Agora nós temos vários municípios já com casos confirmados de Oropoche, febre amarela, enfim, né, uma situação delicada em nosso território. Hoje a dengue é uma doença tropical negligenciada, nós sofremos muito com a dengue, especialmente aqui no nosso território. E quando eu penso em dengue, eu penso não só em epidemia, não é só o VEP que trabalha, envolve assistência, envolve também outros setores. E aqui de novo cifrão. A gente vê municípios aqui, alguns inclusive eu sei que estão, que eu já vi, que estão usando recurso do SUS, do Fundo Municipal, para custear ali junto com laboratórios terceirizados para fazer, por exemplo, a RT-PCR ou sorologia para a dengue. Gente, a RT-PCR hoje custa uns R$500 ou um pouco mais. Aí você tira, aí vamos supor, quero fazer exame de RT-PCR para dengue e chikungunya do São João. Só mesmo você vai gastar R$1.000. Só mesmo São João, né, junto ali com o seu terceirizado. Sendo que na UFV, custo de R$0. Aí você, não tem dinheiro para o SUS. Espera, mas como vocês estão usando o seu recurso também? Temos muitos municípios que aqui estão usando o recurso de modo errado. Tá? Então acho que às vezes você, não tem dinheiro, tá? Ok, mas espera aí. E o dinheiro que chega, onde e como que você está alocando? Temos exames, padrão ouro, top de linha, na UFV, ao custo de R$0. Você está gastando de R$500 mil, isso é duplicidade de custeio. No final de contas, gosta de pegar isso aí. Então, é um problema depois para vocês, gestores, depois prestarem conta, tá? Então, a UVEP orienta constantemente, né, sobre essa questão em relação aos exames aí. Eu trouxe aqui o cenário das arboviroses, né, no estado e nossa regional. Aqui, então, no estado, nós temos hoje no estado 2 zonas quentes de arbovirose hoje no estado. Temos aqui no Triângulo Mineiro, você está mais vermelhinho aqui, e a segunda zona quente, olha aqui, aqui embaixo, a Mata Sudeste, especialmente a GR Silbar, está aqui como zona quente. Hoje estamos na segunda zona quente do estado em relação às arboviroses. E me espanta muito o município estar silencioso ou em baixa incidência, né? Por exemplo, chikungunya no estado, temos aqui 2 pontos em vermelho de destaque no estado, também no Triângulo, e opa, segunda zona quente aqui, nosso, Visconde do Rio Branco, Quiricema e São Geraldo hoje, onde acumulam números de chikungunya no estado. Me espanta os municípios em volta desses não terem nenhum caso, não estão testando, não estão fazendo a vigilância laboratorial. Está errado, temos que repensar isso urgentemente, gestores. Não está legal isso. Aqui, nossa regional. Aqui, então, a gente vê essa zona quente que aqui estamos, né, em relação a dengue, né, por enquanto em óbito confirmado, mas chikungunya temos aí um número específico. Eu parabenizo. A microrregião de Muriaé é encaminhada para o CER3 de Além Paraíba, que presta uma assistência de muita qualidade para os nossos usuários. E aqui eu gostaria de ressaltar os nossos atores nos municípios, né, que são as referências técnicas da rede de cuidado da pessoa com deficiência,
onde a gente tem serviço credenciado às juntas reguladoras. São atores de extrema importância para fazer esse elo entre a atenção primária e os serviços credenciados, para que esse fluxo realmente funcione, para que sejam identificados nesses territórios os usuários que necessitam dessa assistência dentro dessas modalidades. Então, é lá na atenção primária, é o agente comunitário que vai na casa, que tem esse vínculo, que observa que uma criança já com 2 anos não está falando, pode ter uma alteração auditiva. Daí a importância dessa comunicação, dessa sensibilização e dessa divulgação da rede entre os nossos pontos de atenção à saúde. Aqui a nossa rede materno-infantil, a rede Aline. Essa pasta ela é conduzida pela Marcela, que está conosco também. E essa rede Aline, ela já teve a sua grade de referência pactuada recentemente em CIB, e atualmente nós estamos no processo de elaboração do plano de ação regional, que não tinha ainda dentro da nossa rede materno-infantil. E ela é composta pela atenção primária, assim como todas as nossas outras redes. A atenção primária à saúde, ela é um componente dessa rede. Então, ela perpassa todas as nossas redes. Então, dada aí a importância da atenção primária como a nossa porta prioritária dentro de todas as redes de atenção à saúde, não é diferente dentro da rede materno-infantil. Então, nós temos aí no nível secundário, na micro-região de Muriaé, o CIAR de Muriaé, o Centro Estadual de Atenção Especializada, onde a gente tem pactuado a linha de cuidado da criança de risco e o pré-natal de alto risco. Então, eles ofertam dentro dessa linha de cuidado a assistência para essa população. E na micro-região de Ubá, a política de ampliação da média complexidade ambulatorial, que também tem pactuado de forma similar ao CIAR as 5 linhas de cuidado dentro da atenção especializada. E a nível hospitalar, que também é um dos nascimento. Então, o Hospital Santa Isabel, para micro de Ubá, sendo referência à gestação de alto risco e risco atual, com leitos de UTI adulto, UTI neonatal e pediátrico, além de ser referência também para as vítimas de violência sexual, e também possui casa da gestante, bebê e puérpera. Foi um grande ganho também para o território, evitando aí muitos óbitos, tanto de mães, de gestantes, quanto de bebês também. E na região de Muriaé, nós temos o Hospital São Paulo de Muriaé, também sendo a nossa referência para a gestação de alto risco e risco habitual, com leitos de UTI adulto, neonatal e pediátrico, sendo também a nossa referência às vítimas de violência sexual. E o Hospital São João Batista, dentro dessa grade que foi pactuada, ele ficou como uma referência para o risco habitual. O intuito também de tentar desafogar um pouco essa assistência dentro do Hospital Santa Isabel, que é a referência para a gestação de alto risco. Agora a gente passa para a rede de urgência e emergência. Uma rede que, pelo próprio nome já diz, é muito importante que a gente tenha aí uma configuração interessante, fluxos bem estabelecidos, porque quando é necessário acessar essa rede, como o próprio nome diz, é urgente. A gente precisa que esse usuário seja rapidamente encaminhado para o serviço no local certo, onde ele vai ter, de fato, a assistência necessária para a condição de saúde que ele apresenta naquele dado momento. Nós estamos, inclusive, finalizando aí a revisão dos fluxos dentro da rede de urgência e emergência, para que a gente possa fazer aí oficinas nos territórios para divulgar esses fluxos junto aos nossos municípios, aos nossos profissionais, que a gente possa refinar esses fluxos para que seja mais fácil de encaminhar esse usuário diante aí da necessidade. Então, nós temos 7 hospitais gerais dentro dessa rede. Essa rede é conduzida essa pasta é conduzida pelo Josiel, lá no regional.
São 7 hospitais gerais, nós temos aí a nossa rede de saúde, né, com as nossas unidades de porte básico e avançado e os pronto atendimentos. Na micro de Muriaé, nós temos também o referenciamento, né, dentro da nossa grade de referência, do nosso par aí dos hospitais gerais, hospital especializado, serviço de atenção domiciliar, e aqui ressalto também a importância do serviço de atenção domiciliar dentro da rede de urgência e emergência, né, para os nossos usuários que estão retidos em domicílio, seja em caráter temporário ou permanente. A UPA, 24 horas no município de Muriaé, também temos o SB e o SA e os pronto atendimentos dando também esse suporte. A RAS, a Rede de Atenção à Saúde Bucal, encontra-se no momento, ela é conduzida pela Juliana e pela Giane Gora, no regional. Ela encontra-se num momento bastante interessante também de fortalecimento dessa rede, onde a gente está tendo um aporte de recursos federal, né, de PPI para essa rede, trazendo também a questão da realização das biópsias dentro dessa rede. Então nós temos, compondo essa rede, centros de especialidades odontológicas, nossos CELS, laboratórios regionais de prótese dentária, dentro do nível hospitalar, o componente para os pacientes com necessidades especiais ambulatorial e hospitalar, de bucomaxilo de média complexidade, que é a referência tanto da micro de Ubá quanto da micro de Muriaé para o HPS, em Juiz de Fora, e o componente para deformidade crânio-facial e bucomaxilofacial de alta complexidade especiais, que é a referência das duas micros, é o Centrinho de Alfenas, né, o Hospital Universitário Alzira Velano. Dentro da microrregião de Muriaé, nós temos aí os municípios que são contemplados com os CELS, né, Muriaé Patrocínio, e os municípios que a gente tem Laboratório Regional de Prótese Dentária. E aí a nível hospitalar são as mesmas referências da micro de Ubá. Com relação à rede de cuidado da pessoa com doenças crônicas, nós não temos ainda, está em construção, na verdade, essa configuração em rede de atenção à saúde, né? Essa configuração de mapas com dispositivos. Temos dispositivos, sim, dentro, né, da rede de cuidado da pessoa com doenças crônicas, mas ainda com uma configuração um tanto quanto fragmentada, né? Esse processo está em construção, para que a gente possa cada vez mais fazer essa comunicação, essa conexão e essa configuração em rede dentro dessa linha de cuidado, que ela traz grandes prejuízos para os nossos usuários e também uma necessidade muito grande desse olhar dentro dos nossos níveis de atenção. Aqui um pequeno esboço do que compõe aí essa rede de cuidados a pessoa com doenças crônicas. E a gente já tem alguns, né, já temos aí, né, atenção primária de Atacosa, temos a Academia de Saúde em vários municípios, temos SAD já no município de Muriaé, temos mais previstos no nosso par da rede de urgência e emergência. Estamos aí num momento de grande discussão dessa questão de tecnologia em saúde, né, com a questão da inclusão da telemedicina e da teleconsultoria também. Também um processo aí de credenciamento de leitos de cuidados prolongados, que também compõe essa rede de doenças crônicas. Mas é importante pensarmos no papel da atenção primária dentro dessas doenças crônicas, né? Esse diagnóstico territorial, né? Quais são as maiores comorbidades existentes no território, né? Quais os fatores de risco dessa população adscrita, né? A importância da estratificação de risco para que a gente possa, de fato, identificar esses usuários, verificar se eles atendem os critérios de encaminhamento para a gente encaminhar para os serviços que nós já temos em funcionamento, né? Como o CIAR, como ampliação da média complexidade ambulatorial, a qualificação desses profissionais de saúde para que consigam, de fato, realizar esse trabalho, identificar esses usuários, né? Nós temos um grande câncer, então, dada a importância também dessa promoção
A ampliação da média de complexidade tem uma proposta de elaboração de projeto terapêutico individualizado, para que esse paciente que acesse o nível secundário e terciário, ele retorne, e ele sempre retorna. Ele nunca deveria perder esse vínculo com a atenção primária. Então, esse PTS seria para que fosse dada continuidade a esse cuidado dentro da atenção primária, evitando mais internações, evitando recidivos, evitando que esse usuário de fato se agrave e retorne novamente para o nível secundário e terciário. Isso também promove uma redução dessa sobrecarga nos níveis secundário e terciário, né, por questões que poderiam ser evitáveis, condições sensíveis aí à atenção primária. E aí ressalto novamente esse protagonismo da atenção primária enquanto ordenadora da rede e coordenadora desse cuidado. E enfim, finalizando aqui, uma frase de Sócrates: uma vida sem desafios não vale a pena ser vivida. E trabalhar com saúde pública é um desafio diário, seja a nível de assistência, seja a nível de gestão, né? Então que a gente faça valer a pena, para que a gente possa aí trazer cada vez mais avanços para o nosso território. Deixo aqui meu contato, Denise, agradeço a atenção e fico à disposição de vocês. Nós agradecemos a palestra da Elise e da Ana Cristina e quero lembrar os senhores que nós ainda teremos uma premiação dos municípios que se destacaram no segmento da saúde, aqui da nossa Regional de Saúde Bar, e quero também pedir a gentileza aos senhores para aguardar o encerramento do evento, porque nós faremos uma foto oficial, tá? do evento. Para mais uma mostra de Conexão Minas Saúde Regional, que é o estande do Vacimóvel. É uma política do Estado que tem por objetivo levar a vacinação a locais de difícil acesso, como áreas rurais e periferias urbanas, onde haja baixa cobertura vacinal. Seu objetivo é a ampliação do acesso, o aumento da cobertura vacinal e o fortalecimento da atenção básica e da vigilância em saúde. Nós convidamos agora a coordenadora da Coordenação de Acesso aos Serviços de Saúde, Fabiana Érica de Souza, e a coordenadora da Assistência Farmacêutica, Patrícia Meixil Bibrage Miranda, para a palestra Acesso a Serviços de Saúde. Boa tarde a todos e todas. Assim, um desafio para a gente prender a atenção de vocês aqui nesses instantes finais aqui, né? E eu e Patrícia agradecemos aí também a atenção de todos e todas. Atualmente, no organograma da Secretaria de Estado de Saúde de Minas, né, eu e Patrícia estamos dentro da mesma Subsecretaria de Acesso a Serviços de Saúde. Quando a gente fala de assistência farmacêutica, a gente fala de assistência em saúde no geral, e aí por trás, né, de nós, dos gestores municipais, muitas vezes o cidadão ele procura um serviço, um atendimento, mas ele não sabe de tudo que a gente tem que fazer para conseguir que esse usuário chegue no local adequado, na data certa, com o que ele precisa, na informação correta. E cada atendimento de saúde que a gente consegue, que a gente oferta para esse cidadão, gera uma série de informações que também nos dão amparo para fazer planejamento em saúde, né? E o acesso, ele fala de um pouco desse trajeto, desse SUS, eu vou dizer, invisível, porque somente nós, gestores, sabemos, né, tudo o que é necessário eu fazer e praticar para que eu consiga dar um acesso para o meu cidadão lá no meu município. Então a gente vai fazer aqui essa dobradinha e vou falar um pouquinho para vocês aí
da coordenação de acesso a serviços de saúde. Então, promover esse acesso é trabalhar com números, com produção, com desenhar fluxos assistenciais, né? Se eu estou lá no meu município de Antônio Prado de Minas, se eu preciso acessar um serviço de saúde, seja ele em Muriaé, em Belo Horizonte, existe um desenho para que um usuário de qualquer um dos nossos municípios possa chegar em qualquer outro ponto de atenção que esteja ou dentro do meu município ou num outro território. Então, esse acesso, esse trajeto do usuário, a gente desenha com uma série de ações que a gente vai estar conversando um pouquinho aqui com vocês, né? Isso tem a ver lá com a nossa programação pactuada integrada. O que é isso, Fabiana? A PPI, né? Hoje algumas pessoas vão falar assim, querem conhecer minha PPI, né? E aí, a gente tem, né, a programação pactuada integrada. Quando a gente senta com os gestores municipais para mostrar o que eles têm de recurso lá na PPI, eles falam assim, é só isso, né? Assim, meu Deus, eu não faço nada. A gente ficou aqui na FAGOC com alguns municípios nossos, capacitando para vocês identificar um recurso na PPI, identificar um fluxo assistencial, como é que eu respondo para um usuário se aquele procedimento está ou não no SUS, como é que esse usuário acessa esse procedimento. Isso chega muito nas secretarias municipais de saúde de vocês, né? Isso é um processo que muitas vezes vocês respondem para a gente não chegar a responder ou ter uma judicialização lá no meu território. E aí, para isso, a gente precisa também conhecer a nossa PPI. E aí, gente, pasmem, apesar de, muitas vezes, o recurso que a gente vê lá na PPI assistencial MG ser um recurso pequeno e ínfimo, muitas vezes a gente não executa nem aquele recurso, né? A gente não vai mostrar nenhum caso, né, desse aqui hoje. A gente vai mostrar questões boas, evoluções bacanas, né? Alguns exemplos para vocês entenderem, mas quando o prefeito de vocês, o secretário, fala assim, vou buscar recurso para média e alta complexidade, e aí vocês chegam lá no deputado, onde a gente vai buscar, e fala assim, você não tem teto, né? Você não consegue esse recurso, você só pode ter um recurso de atenção primária. Isso tem a ver com o que a gente produz também. Esse é um grande desafio para nós, gestores. A gente já evoluiu, né? Mas isso é um grande desafio para nós também. Então, os recursos federais que vocês conseguem visualizar lá na PPI, e aí, lembrando, aquele é o aporte federal. Só que, quando o Estado coloca um recurso para a minha micro-região, para o meu município, ele também segue o fluxo que está pactuado lá para o recurso federal. Então, de toda forma, mesmo que aquele não seja todo o meu recurso disponível, os demais recursos municipais e estaduais seguem esse desenho de fluxo assistencial que a gente também verifica lá na PPI. Tudo está desenhado na PPI? Não. Algumas redes, elas não estão pactuadas. A gente conversou muito sobre isso também. E isso é algo que a gente vai aprendendo com as nossas equipes de regulação, no dia a dia e aos poucos. Mas os recursos que estão na PPI a gente precisa conhecer, a gente precisa dominar e remanejar quando a gente vê que é um fluxo que não está de acordo com a necessidade do meu território. E aí, a gente teve o ano passado também uma grande mudança, que foi a questão da assunção dos prestadores, né? E a gente tem recebido muitas dúvidas assim, Fabiana, o que mudou agora na gestão dos prestadores? Ah, não, mas agora eu sou pleno. E o fluxo de acesso do meu município? O fluxo de acesso não muda, né? A assunção dos prestadores no ano passado, 2024, todos vocês assumiram a gestão dos prestadores de vocês. Isso significa o quê? Que a gente passou a receber os recursos de média e alta complexidade que antes estavam na gestão do Estado, que antes era o Estado que contratava, que comprava e que pagava média e alta, e hoje são vocês que fazem isso também. Vocês já faziam isso com os recursos da atenção primária, com os recursos de algumas redes especializadas, como a rede de saúde mental,
E a partir do ano passado, todo o recurso são vocês que recebem, contratam, pagam e monitoram. E aqui, né, eu chamo a atenção, é algo que aparece muito, que é a questão do seguinte, assim, o usuário do SUS, gente, não paga, né? A gente precisa ter essa clareza e a gente precisa ter esse cuidado e responsabilidade com o direito do SUS gratuito. Eu não posso colocar dentro da minha unidade básica um serviço que o cidadão tem que pagar. Isso é crime, né? Eu não posso chamar ou ir lá e combinar com a Patrícia, porque eu sei que a Patrícia é uma profissional médica, ela é boa, eu vou colocar ela dentro da minha unidade e quem quiser vai lá e paga com a Patrícia. Eu não posso fazer isso, né? O direito à saúde, e aí a gente tem que tomar um cuidado ao contratar, essa responsabilidade também é nossa. O que a gente está pagando e ofertando dentro dos nossos serviços de saúde é uma responsabilidade nossa. E assim, a questão do direito em saúde, que é algo que a gente ficava monitorando via as auditorias, né, via os contratos, os fiscais de contratos, hoje isso também é responsabilidade dos municípios. E aqui, essa é a tela que eu acho que a gente vai falar um pouquinho e vocês vão ter uma ideia, né? Eu trouxe alguns exemplos de alguns municípios lá daquele recurso federal que eu falei para vocês, né? Então, assim, por exemplo, vou pegar só o primeiro exemplo e aí vocês vão depois pensar na realidade de vocês. Se eu pegar a PPI assistencial de Brás Pires, eu vou ver que esse município tem por mês, recurso federal, R$ 2.151 lá em Brás Pires. Nossa, é muito pouco, Fabiana. Realmente, é muito pouco, é quase nada, né? E aí, no ano de 2024, ano passado, Brás Pires produziu, mostrou ao Ministério da Saúde que desses 2.000, ele produziu 20 mil mensal. Só que, na realidade, eu tenho certeza que Brás Pires pagou muito mais pelos recursos de média e alta complexidade dele. Só que o Ministério da Saúde não vê, não sabe e não reconhece isso. Por quê? Porque a gente não apresenta uma produção real, não consegue mostrar realmente aquilo que eu pago com o meu recurso municipal para dar ação de média e alta complexidade dos meus municípios. Isso é, eu diria assim, e aí eu chamo vocês para essa empreitada, né? Na regulação do acesso, eu acho que isso é o nosso desafio para esse ano. O ano passado a gente assumiu a gestão dos nossos prestadores, o ano passado a gente melhorou, porque se eu pegar Brás Pires em 2022, ele produzia 6 mil. E vocês vão observar que a grande maioria dos municípios, se não duplicaram, triplicaram a sua produção. O que quer dizer isso? Que eles começaram a apresentar melhor sua produção, começaram a avaliar aquilo que estavam apresentando, mas mesmo assim ainda não é a nossa realidade e a nossa necessidade, tá? E aí eu deixo e chamo vocês para esse desafio junto lá com a nossa equipe de regulação. Essa é a tela da PPI. Todas as informações, pessoal, quanto que eu tenho dinheiro na PPI, quanto que eu executo, quanto que eu apresento, são informações públicas, né? E muitas vezes a gente tem uma dificuldade, a equipe está à disposição, a gente constrói manuaizinhos, né? A gente fez uma capacitação essa semana, vamos chamar uma segunda turma agora nas próximas 2 semanas, mas a gente precisa também que a gente tenha assim, técnicos nos nossos municípios que possam nos apoiar, que tenham domínio, né? Minimamente de tecnologia de informação, de acesso ao computador, e aí eu peço também o apoio dos nossos gestores. E aí a gente fala um pouquinho, né? Eu ser pleno não muda o meu acesso, né? O acesso que eu tinha antes eu continuo tendo, e o que muda é que você, enquanto gestor, você tem muito mais governabilidade para negociar com o seu prestador do que você tinha quando a gestão era do Estado. Isso é algo muito positivo e a gente tem visto assim
e aqui eu aproveito para parabenizar mesmo, né, todos os municípios, Ubar, Muriaé, Rio Pomba, Visconde do Rio Branco, os nossos municípios com prestadores, e de quanto a gente tem avançado nessa negociação e imprimir no meu contrato a minha necessidade. Então, assim, parabéns mesmo pela evolução. E aí, novamente, assim, tudo que eu faço eu tenho que registrar. Se você está atendendo, não está registrando, é dinheiro que você está deixando de receber no seu município, né? Se você paga um exame da tabela Sigtar, que custa R$ 1,85, né, e apresenta a produção dele como R$ 1,85, mas na realidade você paga para aquele laboratório para fazer por R$ 6,00, é dinheiro que você está deixando de perder. Dinheiro de emenda, dinheiro de teto de média e alta complexidade para você, dinheiro que você poderia buscar a mais no Ministério da Saúde. Então, isso é muito importante também. E aí, outra questão, né, chega muito para vocês e que vocês nos demandam muito, estou ali com uns 3 casos no celular, né, que é o acesso aos leitos hospitalares, né? Fabiana, estou com um paciente, está internado lá em tal prestador, e como é que eu faço que a família está aqui atrás de mim querendo a vaga no hospital para ele, né? A regulação hospitalar de urgência não é função do secretário, ela é função da Central de Regulação Assistencial, né, macro-regional, que a gente tem ali em Juiz de Fora, que porém é executada junto lá com o seu supervisor de leito, com o seu NIR, Núcleo Interno de Regulação da sua instituição hospitalar. Então não adianta eu ter um paciente internado, chutar um exemplo qualquer, né, no Hospital São João Batista, que precisa de uma transferência, mas não tem laudo do SUSFACE, não tem um laudo atualizado, não tem uma equipe médica que está ali alimentando a informação daquele paciente, buscando a vaga desse paciente aonde ele tem que estar, né? Aonde ele deveria estar. E para isso, né, a gente tem chamado muito atenção para a figura dos supervisores municipais de leito. A gente teve recentemente a publicação, hoje já disparei de manhã, todo município que tem hospital precisa ter o supervisor municipal de leito, que é a figura que ajuda a instituição hospitalar, que ajuda os profissionais daquela instituição a identificar se eles estão conseguindo conhecer as redes que a gente precisa conhecer, quem são as nossas referências, quais são os protocolos, como é que o paciente tem que ir de um ponto para o outro, conhecer a situação do paciente, alimentar esse laudo, conversar com a Central Macro de Regulação. E aqui, assim, novamente, os exemplos bons a gente pode citar, né? E aqui, assim, aproveito, por exemplo, para parabenizar novamente, para destacar, e não sei se o município já fez isso, né, mas sugiro que o BAR faça um levantamento do que vocês conseguiam há um tempo atrás realizar de transferências. Qual era o tempo que eu demorava, por exemplo, para acessar um leito de ortopedia, um leito de neuro? E qual é o tempo que eu demoro hoje? Mesmo tendo dificuldade, é muito menor do que o tempo quando eu não tinha o supervisor municipal de leito. A gente já fez esse estudo no SUSFACE, né? Trabalho bom de supervisor de leito é acesso rápido para o cidadão. Então, assim, peço muito apoio dos secretários e secretárias, né, municipais que têm hospital, para que vocês nos deem bons profissionais, bons técnicos, apoio para esse técnico, capacitação, né, exijam dele uma intervenção e um trabalho bacana, porque isso é acesso para o nosso cidadão, tá? E da mesma forma, eu preciso imprimir no meu contrato. Se eu tenho um hospital que não alimenta SUSFACE, que não tem uma equipe de SUSFACE bacana, o cidadão que entra lá, que precisa de um leito, de um acesso, será prejudicado. E aí, nesse sentido, os nossos gestores podem contribuir muito, tá? Mas quando vocês receberem solicitação assim, arruma uma vaga para mim, né? O máximo que a gente pode fazer é um contato com a Central Macro,
para ver se o laudo está atualizado, para ver se esse paciente está cadastrado, para ver se essa regulação desse paciente está sendo feita e encaminhada para as referências corretas, né? Isso a gente pode, isso a gente deve, o supervisor, o seu coordenador municipal de regulação, e unir, né, essa responsabilidade, ela é especialmente do núcleo interno de regulação do prestador onde o paciente está internado, tá? E aqui a gente traz, né, alguns links, algumas disponíveis interessantes para vocês. A gente já tem falado isso muito, para se qualquer município sentir qualquer dificuldade, seja no SUSFácil, seja no SENES, qualquer sistema de informação, a gente tem uma equipe que está à disposição de vocês, podem conversar conosco diretamente, WhatsApp, né, e-mail, da forma que vocês acharem melhor. Mas não fiquem com dúvidas, tenham bons técnicos e nos procurem e a gente vai estar organizando a melhor forma de apoiar, tá bom? Por enquanto, e aí passo a palavra para a Paty. Bom, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia. Eu estou coordenadora da assistência farmacêutica da Regional de Bahia há alguns anos, né? Então, quem já é o tipo de casa já viu meu rostinho aí por aí algumas vezes. Eu fiquei com essa difícil missão, né, Fran? De ser a última fala dessa tarde, né? Tão grandiosa. E mais difícil ainda falar depois da Fabiana, né, que dá esse show aí pra gente toda vez que ela vem acima para poder falar sobre regulação, sobre acesso de saúde, viu, minha amiga? Muito difícil falar depois de você. Bom, e outra difícil missão é trazer, falar sobre assistência farmacêutica. Deixa eu ver se eu sei lidar com isso aqui, gente. É o outro, né? Meu Deus, é muito moderno isso. Falar sobre assistência farmacêutica em alguns minutos. Né? O Estado de Minas Gerais, a gente faz um trabalho que é um mundo dentro da assistência farmacêutica e muitas vezes os gestores, os prefeitos nem enxergam às vezes esse trabalho, porque é um trabalho caladinho lá dentro da farmácia, né? Os farmacêuticos eles não ficam ali rodando muito na unidade, normalmente eles ficam mais ali quietinhos na farmácia fazendo o trabalho deles e muitas vezes esse trabalho nem é visto. Né? A não ser quando a gente tem eventos como hoje, que a gente pode apresentar para vocês um pouquinho, né, uma pontinha do que eles têm feito lá para a saúde do usuário. Então, para começar a minha fala, eu vou falar sobre um pouco sobre financiamento. Eu sei que temos muitos gestores, né, vocês adoram a palavra financiamento, e é importante mesmo, né, o financiamento é importante dentro do SUS. Então, eu vou tentar contar uma historinha para vocês aí, para vocês entenderem. Dentro do Estado de Minas Gerais, a assistência farmacêutica é dividida em 3 componentes: componente básico, estratégico e especializado. O componente básico é aqueles medicamentos que são fornecidos nas farmácias municipais. São medicamentos a nível de atenção primária. Os medicamentos de componente estratégico são aqueles de importância endêmica, né? Medicamento para tuberculose, hanseníase, esquistossomose também são fornecidos nas farmácias municipais, mas quem faz a aquisição desse medicamento é o Ministério da Saúde e envia aos regionais e aos municípios. E nós temos um componente especializado, que são patologias um pouco mais robustas, são medicamentos de alto valor financeiro ou que o tratamento é caro e prolongado. E ele está definido por protocolo clínico e diretriz terapêutica. Então, são esses os 3 componentes que nós temos. Eu vou trazer aqui hoje o que aconteceu no ano de 2024. Nós tivemos um pulo da assistência farmacêutica no Estado de Minas Gerais e no Brasil como um todo. A primeira grande mudança que nós tivemos foi a publicação da portaria 5632 do Ministério da Saúde, no qual ele fez uma revisão dos valores financeiros que ele aporta em cada município para a aquisição de medicamentos básicos. Para a compra de medicamentos do componente básico, ela é tripartite. O Ministério dá um pouco de dinheiro, o Estado um pouco de dinheiro e o município incrementa um pouco de dinheiro. Tá?
E essa portaria, ela veio para rever os valores do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde ligou a disponibilidade desse recurso ao IDH de cada município, e teve município que teve um acréscimo de até 2,47 per capita ano nesse valor financeiro que o Ministério já aportava em cada município. Então é um incremento que veio, né, para poder ser pago agora no ano de 2025. Além disso, a SES sempre, né, nos últimos anos, nos últimos 15 anos, né, eu já tenho um tempinho aí de história no SUS, a SES sempre buscou fortalecer a assistência farmacêutica. E a publicação da Resolução 9769 não foi diferente. Minas já faz um aporte financeiro que estava além da portaria ministerial, e além disso, ele veio fazer um aporte de mais 51 centavos per capita no ano, para que os municípios se preparem, né, adquiram os insumos e medicamentos para as arboviroses. Nós sabemos que todo ano a maioria dos municípios sofrem com o adoecimento da sua população com relação às arboviroses. Então, essa resolução veio de grande importância para que esse município tenha esse aporte financeiro na aquisição dos medicamentos e insumos para as arboviroses. Além da publicação da 9769, também em 2024, outubro, aconteceu a publicação da Resolução 9847. Essa já é uma resolução que foi por adesão, tá? O município poderia ou não aderir. É o elenco complementar, é o programa Farmácia Aqui Pertinho. O que é o programa Farmácia Aqui Pertinho? Aqui os nossos municípios, os 31, fizeram adesão a essa resolução. O que é o Farmácia Aqui Pertinho? O Estado foi lá, nos medicamentos do componente especializado, que, como eu disse, são medicamentos mais específicos, de um custo um pouco mais elevado e que tem uma burocracia para adquiri-los. Existe uma montagem de processo administrativo, não é processo judicial. Esse processo vai para Belo Horizonte, o paciente espera lá 90, 120 dias para poder ter um retorno, se foi autorizado ou não, para que o cidadão possa ter acesso a esse medicamento. Então, o que o Estado fez com essa resolução? Ela pegou 48 itens do grupo 2 da portaria ministerial do componente especializado e criou o elenco complementar do básico. Pegou esses medicamentos que estão lá no componente especializado e alocou para o componente básico. O que isso traz de vantagem para o cidadão? Há uma desburocratização no acesso. Nós não estamos falando o tempo todo de facilitar o acesso da população. É isso que vai acontecer. Então, um paciente, por exemplo, que faz uso da Alenia, aquela bombinha, muitos pacientes fazem uso, em vez de ele montar o processo administrativo, esse processo ir para Belo Horizonte, ficar 90 dias lá, através do elenco complementar, o paciente vai ter acesso imediato a essa medicação. Patrícia, mas isso vai gerar um custo para o município. Foi para o básico, tem custo. Tem custo. Só que nessa resolução, nós já temos um aporte financeiro que o Estado de Minas Gerais vai fazer para cada município adquirir esses itens. Além de que a ata de registro de preço será como a do básico, junta, né, para todos os municípios, para poder facilitar o acesso do cidadão. Dentre os medicamentos que estão na farmácia aqui pertinho, nós temos 14 grupos terapêuticos, né? Todos esses que eu não vou citar um a um, mas, por exemplo, todos os hipolipemiantes que hoje estão no componente especializado, que a pessoa monta processo, que vai para Belo Horizonte, que espera ser autorizado, vai estar na farmácia básica, tá? Então, vai facilitar muito o acesso do cidadão. Como eu disse, era por adesão e os 31 municípios da nossa regional aderiram à resolução. Bom, então nós recebemos dinheiro, né, compramos medicamentos, colocamos na prateleira. Isso é suficiente?
dentro da assistência farmacêutica. O que vocês acham? Isso é suficiente ter lá uma farmácia com uma prateleira lotada de medicamento? Não, não é suficiente. E a CNMG, né, o Estado de Minas, ele se preocupando com isso, ele criou há uns anos atrás, e foi republicada agora com novas diretrizes em 2022, uma resolução que trata do custeio das farmácias municipais. É o custeio da farmácia de Minas. Antigamente vocês chamavam isso de incentivo do farmacêutico, né? Só que não é incentivo do farmacêutico há muito tempo. Tá? É uma resolução que foi em 2022, ela foi republicada, mudando totalmente os paradigmas da assistência farmacêutica no estado de Minas Gerais. O estado de Minas entende que eu ter a prateleira cheia de medicamento é importante, mas esse cidadão que está recebendo esse medicamento de forma com excelência, ele está tendo informação sobre a patologia dele, da importância dele aderir àquele tratamento, que o medicamento que ele toma antes do café da manhã, se ele tomar depois, ele vai ter um efeito melhor. Porque, gente, se eu não tenho adesão do paciente, eu tenho dois problemas. Primeiro, esse paciente não vai melhorar, não vai ter a recuperação ou a manutenção da saúde dele. Ele vai voltar agravado para a unidade, provavelmente. Vai para um nível maior de complexidade, como as meninas falaram, o gasto de dinheiro público maior, e ainda jogou aquela medicação que foi dispensada para ele no lixo. Olha a perda de dinheiro público. Então não adianta eu ter uma prateleira lotada de medicamento se eu não tenho uma dispensação de qualidade, se eu não tenho um atendimento de assistência farmacêutica de qualidade no meu município. E essa resolução, a de 2022, a 8428, eu sou péssima com o número de resolução, tá, gente? Sou péssima mesmo. Ela tem dois valores financeiros que o município recebe. Ela tem uma parte fixa, que todo mundo recebe, porque é subir documentação no SEI do farmacêutico todo janeiro, isso já é dever de casa, e ela tem uma parte variável. Essa parte variável, ela depende de 4 indicadores. E aqui eu peço a atenção de todos os gestores, porque eu e a Fabiana não combinamos isso, mas a gente veio trazer a mesma temática. Tem muito município perdendo recurso por falta de lançamento. Faz o serviço, mas não lança. Os nossos sistemas de informação estão aí para isso, tá? E essa resolução, ela tem 4 indicadores. Os 2 primeiros, eu não vou me adentrar o que é cada indicador, porque meu público aqui não é, apesar de termos farmacêuticos aqui, mas meu público não é farmacêutico, mas só para vocês entenderem. Os 2 primeiros indicadores, se o município faz dispensação no sistema oficial, que é o CIGAF, provavelmente ele vai fechar os 2 primeiros indicadores. E eu ainda tenho um município que faz dispensação na mão de um medicamento de tuberculose. E aí, como é que eu registro disso, gente? O paciente voltou na unidade, não voltou na unidade? O paciente está fazendo o tratamento correto? As meninas da epidemiologia me corrijam se eu estiver errado. Deixou de tomar uma semana a medicação. O que aconteceu com o tratamento? Ralo. Simplesmente usar o cigarro. Bate essas 2 primeiras metas. Dinheiro que cai em caixa do município para melhorar a assistência farmacêutica, para poder pagar um curso para o farmacêutico se capacitar ainda mais, para comprar o tônico, para pagar a luz, para pagar a internet da farmácia. Os outros 2 indicadores, o indicador número 3 veio mostrar também essa mudança de paradigma da secretaria, que é o quê? Taxa de ações de educação em saúde na assistência farmacêutica. O que é isso? A gente sabe que a gente tem inúmeros farmacêuticos que fazem ações nos municípios. Dá palestra no PSF, acompanha grupo de tabagismo,
né? A gente tem um exemplo aqui, a Aline de Brás Pires, né? A Aline me permite te dar o exemplo, que exemplo bom a Fabiana falou que pode, só não pode exemplo ruim, né? A Aline de Brás Pires, ela faz grupo de tabagismo no município dela. Ela é farmacêutica. A Maíra, quando era farmacêutica lá em Iricema, também fazia, né, Maíra? Mas está registrando? Está sendo lançado nos sistemas de informação? Ou o farmacêutico vai lá, faz um serviço legal, bonito e está ficando por isso mesmo? Está perdendo dinheiro? Está perdendo dinheiro. E o último indicador dessa política, que é a produção de procedimentos e serviços farmacêuticos clínicos assistenciais. É a consulta farmacêutica. Não é consulta farmacêutica para prescrever, gente. O farmacêutico, por exemplo, um paciente vai pela primeira vez receber uma insulina. Ele vai começar o tratamento de insulina, vai começar com MPH, né, irregular. Quem senta com ele, na maioria das vezes, ali para poder sentar e falar, ó, essa aqui é a carinha da regular, você não pode confundir com a MPH, a caneta é assim, assim, assado, você vai aplicar assim. É o profissional farmacêutico, mas ele registrou. Quem lança no sistema de informação está lançando aquele trabalho dele? Não está lançando? Está perdendo dinheiro. Então, até agora eu falei da resolução, das resoluções e portarias, que a gente recebe de valor financeiro para a compra de medicamentos. A gente falou de uma resolução que o município recebe aporte financeiro para manutenção da farmácia de Minas, e agora nós vamos falar sobre o CEAF. O que é o CEAF? É o Componente Especializado de Assistência Farmacêutica. E aqui estão aqueles medicamentos, como eu disse, que são de alto valor financeiro, que tem protocolo clínico e diretriz terapêutica para poder o paciente ter direito a receber aquele medicamento, tá? E que até pouco tempo atrás, até 2021, estava concentrado em nós, CAF. Ficava todinho lá na farmácia, né? A gente fazia dispensação, a gente que mandava os processos para Belo Horizonte, ficava concentrado lá na CAF. Em 2021 foi publicada uma resolução com a política de descentralização do componente especializado. Qual a intenção dessa política? Facilitar o acesso. Não é à toa que a nossa subsecretaria é de acesso e serviços de saúde. Facilitar. O cidadão, dentro da cidade dele, ele vai lá na farmácia e ele vai montar o processo administrativo dele. Se o médico do PSF que vai preencher esse documento teve dúvida, o farmacêutico está logo ali do lado para poder te dar a dúvida de como vai montar esse processo. Dos nossos municípios, nós somos 31. 26 aderiram à política. E desses 26, 24 já estão executando, desde 2021 para cá. Miradouro e Presidente Bernardes foram os pioneiros, foram os dois primeiros que iniciaram a execução do componente especializado, né, Cristina? Sofreu, né, Cristina? Que era novidade para eles, que era novidade para nós regional, nós acostumados a fazer tudo sozinho, né? De repente tivemos que ensinar. E nem sabia como ia ensinar, né? Mas a gente andou, né, Cristina? A gente andou. E nós temos 5 municípios que não aderiram à política. Patrícia, mas o que eu ganho, né? Aí eu com a cabeça do gestor e do prefeito, principalmente do prefeito. O que eu ganho assumindo? O regional está fazendo esse serviço para. Deixa eu já fazer isso para lá, eu vou ficar com mais serviço para mim, não. Aporte financeiro. O Estado ele paga pela produção do município. Então, se o componente especializado no município X está funcionando bem, ele está recebendo um aporte financeiro também de custeio. As nossas farmácias têm que ser boas, o atendimento tem que ser legal. Nós temos 2 recursos de custeio. A farmácia nunca foi tão rica. A Secretaria Estadual de Saúde nunca investiu tanto na assistência farmacêutica como tem investido nesses últimos anos. Vou dar um exemplo aqui para vocês. E aí me perdoem os municípios, mas é exemplo bom. O BAR, no último quadrimestre, recebeu o valor
pelo serviço prestado lá na farmácia onde a Mandinha fica. Ah, Patrícia, mas o bar, né? O bar é grande, por isso que esse dinheirão todo. Presidente Bernardes, no último quadrimestre, ganhou 12 mil reais. Rosário da Limeira ganhou mais de 12 mil reais por quadrimestre, pelo serviço executado. Então, os 5 municípios nossos que não aderiram à política, repensem, né? Vocês podem aderir ainda, não tem mais a verba de investimento, mas existe a possibilidade de adesão ainda. Eu acho que vocês têm que repensar essa questão da assistência farmacêutica. A assistência farmacêutica cresceu. Acabou esse negócio que o farmacêutico tem que ficar preso dentro da farmácia. Não é isso. Tá? A nossa função não é essa. Farmácia do municipal é estabelecimento de saúde. E aproveitem os profissionais de vocês para poder levar conhecimento para a população. Ninguém conhece tanto o medicamento e os tratamentos como o profissional farmacêutico. Nem o médico. Ok? E agora, como que faz? Agora a gente tem uma quebrinha de protocolo que eu adoro. Então, nós agradecemos a Fabiana e a Patrícia, e nós vamos passar agora para o momento de premiação das pessoas dos municípios que se desenvolveram bem esse trabalho da assistência farmacêutica. A política de descentralização do componente especializado da assistência farmacêutica iniciou em 2021 com a publicação da resolução SES-MG 7628. De lá para cá, os mineiros puderam ter acesso a medicamentos deste componente nos seus próprios municípios de forma mais ágil e eficiente. No último quadrimestre de 2024, o Estado investiu mais de 390 mil reais nos municípios executores da política da nossa região. Temos como exemplo o município de Muriaé, que recebeu mais de 108 mil reais, e Tocantins, mais de 15 mil reais. Assim, a fim de incentivar tal política, com cada vez mais, para que essa política seja ofertada com cada vez mais eficiência, a Coordenação de Assistência Farmacêutica de UBAR, através do Índice da Gestão da Qualidade Municipal, vem premiar os municípios que se destacaram no indicador de qualidade da política citada. Para receber o certificado prata, chamamos ao palco, do município de Muriaé, Joana Dark Bonfim de Paula. Gente, eu não sei se a Jana quer que fala não, mas a Jana é das mais antigas farmacêuticas que nós temos aqui na nossa regional, e eu não deixo isso como ruim não, viu, Jana? Mesmo você me bater, porque ela faz um trabalho de excelência em Muriaé e não é jogando confete não. A Luísa tá aí que não me deixa mentir, né, Luísa? Ela nunca perdeu a garra nesses mais de 40 anos, aí, Jana? Quantos aninhos de... Vocês... Fala. Desde carregar uma caixa, desde ir lá com o paciente, fazer tudo, né, Frank? Também já foi o secretário, né? Muito obrigada. Para receber o certificado prata também, convidamos Giovana Bruno Ribeiro, do município de Rosário da Limeira.
São Sebastião da Margem Alegre, convidamos Leila Aparecida Ramos Veríssimo. Do município de Presidente Bernardes, convidamos Cristina Carneiro Faria. Se não fosse elas foram fundamentais, né, para a gente realmente estar agora. Do município de Ubá, convidamos Amanda Melo Estevam. Do município de Rio Pomba, convidamos Ivo da Silva Braga. Deixa eu falar rapidinho aqui, agradecer a Patrícia e o pessoal da CAF, os meninos, né, porque sempre ajudando. Eu vim da farmácia particular e aceitei o desafio de pegar a farmácia pública totalmente diferente e elas ensinaram muito bem, né? E, igual você falou da Joana, acho que ela não vai lembrar. Eu sou de Muriaé, formei na Faminas, há uns 10 anos ou mais eu fui estagiário da Joana. Na farmacinha lá na Barra ainda. É bravo. E hoje eu tô aqui, né? Então assim, como que a vida é, né? Mas é isso aí. Valeu, gente. Para receber o certificado ouro, que foram os municípios que alcançaram 100% do indicador de qualidade, chamamos ao palco do município de Brás Pires, Aline Teixeira Pacheco.
a representar Nália Emílio da Silva Lopes. Regina Maria de Matos. Quero lembrar os senhores que as fotos do evento elas já estão disponíveis e podem ser acessadas pelo QR Code que consta aí na programação. Nesse momento eu quero convidar a comissão organizadora deste evento, os coordenadores da Regional de Ubá e as autoridades que estiveram no início aqui da solenidade para virem ao palco para a gente poder fazer uma foto oficial do evento. E eu peço aos senhores também que permaneçam nos seus lugares, que nós vamos fazer uma foto daqui com todos. Gente, eu acabei atropelando um pouquinho, né? Vai aparecer a nossa última tela, que tem o contato meu e da Fabiana, tá? Os municípios que precisarem, tiverem alguma dúvida com relação à assistência farmacêutica e com acesso, nós estamos sempre disponíveis, tá? Desculpa, tá, Fernanda, mas é porque a gente vai colocar essa tela. Depois da foto, a gente vai fazer o encerramento, tá, do evento. Enquanto a gente prepara aqui para a fotografia, né? Eu quero agradecer nós aqui da Gerência Regional de Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Queremos agradecer a presença de todos neste momento e dizer que Conexão Minas Saúde Regional, conectado com a gestão municipal para tornar real o SUS ideal, fazendo entregas reais para a população dos territórios, que esse é o nosso objetivo com esse encontro, o Conexão Minas Saúde Regional. Nós agradecemos a presença de todos e vamos desejar um bom retorno a todos os seus lares. Vamos fazer só a foto, depois está concluído o nosso evento. Gente, só deixa eu revisar um pouquinho a foto, para todo mundo aparecer. Vocês que estão aí no cantinho, vem para cá assim. E eu vou pedir para o Josiel ficar assim, de lado. Gente muito alta, fica mais alto para os lados, assim, né? Eu quero agradecer, gente, a Keila, porque se não fosse ela, o certificado prata e ouro não sairia. Ela mandou para Belo Horizonte, fez esse certificado bonito para vocês aí, tá? A Patrícia só quebra o protocolo mesmo. Eu tô com uma ideia, todo mundo em pé, senão quem está sentado não sai. Coloca as cadeiras, entra aqui nessas fileiras, coloca as cadeiras assim para debaixo da mesa, entra na fileira. E o nome do nosso evento não é Conexão? A gente poderia dar as mãos assim, junto, e levantar. E se levantar a mão assim, não tem esse sentido, né? Mas as mãos unidas, mostrando a nossa conexão Minas Saúde Regional. O Isaac vai fazer a foto pra gente. Obrigada, Isaac.
isso, vai estar